Fique em silêncio. Isso mesmo. Não conte aquilo que Deus tem falado para você no secreto para outras pessoas. Existem coisas que Deus vai te revelar que só podem ser faladas quando acontecer. Nós conhecemos a palavra e sabemos que isso aconteceu com Zacarias. Zacarias era um sacerdote que, quando ele chegou no templo para oferecer o incenso, naquele momento ele viu um anjo à sua direita. E aquele anjo disse assim para ele: Deus ouviu a sua oração. Naquele momento, Zacarias deve ter pensado muitas coisas, porque imagina quantas orações ele fez no decorrer da sua vida. Mas eu acredito que a última que ele imaginava era que Isabel teria um filho, porque ele já estava avançado de idade, Isabel já estava avançada de idade. Então, devido à circunstância, eu creio que a última coisa que ele imaginou é que ele seria pai. Só que quando o anjo fala aquilo para ele, logo o anjo dá a direção e diz: Isabel, sua mulher, terá um filho e se chamará João. Olha que coisa interessante. Deus fala o milagre e dá a direção. Neste momento, Zacarias, ele simplesmente começa a questionar. Ele fala assim: mas como que eu posso crer que isso é verdade? Como eu posso crer que isso realmente vai acontecer? Porque naquele momento, ele simplesmente pensou nas circunstâncias, naquilo que ele estava vivendo, na sua idade avançada, na idade da sua esposa avançada, e ele simplesmente duvidou. E naquele momento o anjo disse assim para ele: porque você duvidou, você ficará mudo até que essas coisas aconteçam. Mas na verdade, amados, aqui por trás disso tem algo muito interessante. Israel, Deus estava em silêncio com Israel havia 400 anos. Deus não estava falando através de profetas, através de ninguém. Não estava levantando reis, nada estava acontecendo. Então, neste momento, quando Zacarias entra dentro do templo e o anjo vem e fala para ele, imagina se ele sai dali, o alvoroço que seria, todos ouvindo ele dizer que ele seria pai. Provavelmente as pessoas iriam duvidar. Provavelmente a multidão que estava lá fora ia dizer: isso é coisa da sua cabeça. Imagina, você já está velho, Isabel já está velha. Não tem mais como vocês terem um filho. Então é por isso que muitas vezes nós precisamos nos calar. Porque quando Deus revela algo extraordinário para a nossa vida, muitos não vão acreditar, muitos vão duvidar. Neste caso em específico, até mesmo Zacarias duvidou. E nós temos que ter uma convicção e uma certeza que aquilo que Deus fala, aquilo acontece. E nós precisamos diferenciar a oração quando Deus está ouvindo e a oração quando Deus está respondendo. Mas Deus sempre vê e Deus sempre ouve. Então nós sabemos que aqui se cumpriu uma palavra, se cumpriu uma profecia. E nós sabemos que se quebrou o silêncio de Deus. E o que é mais interessante, que mesmo em silêncio, Zacarias continuou orando, Isabel continuou orando, Zacarias continuou servindo a Deus, mesmo sem saber que Deus não estava falando. Isso eu quero te dizer, um tempo de silêncio de Deus. Mas hoje nós não vivemos mais nesse silêncio. Hoje Deus usa pessoas, usa sua palavra, usa pregações, usa várias coisas para falar com você. Então abre o seu coração e esteja sensível, porque hoje você não precisa que um sacerdote entre e queime incenso para que Deus ouça a sua oração. Hoje você tem acesso livre a Deus. Você pode orar com sinceridade em qualquer momento. Mas entenda, existem respostas de Deus que você não deve falar enquanto não acontecer. Porque enquanto não acontecer, pessoas vão tentar tirar a sua fé. Porque a palavra do Senhor diz assim: a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas uma coisa eu te garanto, que quando pessoas chegam para te falar coisas negativas, você acaba esperando que essas coisas também aconteçam. Por isso, fique em silêncio.
Espere, confie, porque aquele que te prometeu, ele é fiel e vai acontecer. Quando se passou o tempo que João ia nascer, e João nasceu, ao 8º dia ele ia ser circuncidado. E todos que estavam ali reunidos começaram a perguntar e falar para Isabel: essa criança vai se chamar Zacarias. Isabel falou: não, ele vai se chamar João. E aí começaram a fazer gestos para Zacarias. E Zacarias pegou uma tabuinha e escreveu João. Por quê? Porque aquilo que Deus fala com o esposo, ele fala com a esposa. Aquilo que Deus tem para a tua vida, ele tem para aqueles que têm aliança com você. E acredite no que eu vou te dizer. Fique em silêncio e aguarde, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Enquanto você estiver em silêncio, você vai estar gerando o seu maior milagre. Enquanto você estiver quieto, esperando em Deus, o teu milagre acontecerá. Então, entenda que o silêncio, nesse caso, é muito importante quando Deus te dá uma direção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.